A santa paz de Deus, meus irmãos e irmãs do canal. Irmãos, eu tô aqui com um vídeo aqui, eu vou postar o áudio, não vou postar o vídeo não, de um suposto pastor que foi em frente à nossa igreja, em uma localidade aí, e levou alguém lá em frente para poder entrevistar essa pessoa e filmou à frente da nossa igreja para poder manchar a nossa igreja, irmãos, com crítica, com palavras absurdas. Eu não vou falar aqui o nome do pastor, mas vou soltar o áudio aqui para toda a Irmandade ver o absurdo que estão fazendo com a nossa igreja, irmãos. Quando a gente fala dos críticos, é uma coisa, mas, irmãos, agora até pastores, irmãos, estão indo em frente da nossa igreja para poder, irmãos, manchar aí com a imagem da nossa igreja. Irmãos, eu sempre preguei aqui no canal que nós não devemos falar mal de outras igrejas, como o caro servo de Deus, Salvador Bueno, leu também na carta essa semana. O mesmo assunto ele falou, que nós não devemos falar mal das outras religiões, porque a nossa intenção não é essa. Mas um sujeito, um suposto pastor, ir em frente à nossa igreja para poder manchar a nossa igreja com críticas, irmãos, isso não se faz. Uma pessoa que se diz servo de Deus tentando manchar a outras religiões, as outras igrejas, também não dá certo, né, irmãos? E aqui eu faço a minha crítica contra esses tipos de pessoa. Eu vou soltar aqui o áudio, irmãos, para os irmãos verem. Só que eu vou soltar o áudio e vou picoteando ele para não ficar o áudio completo, tá bom, irmãos? Todos, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Enerson. O Enerson é aqui da cidade de Telêmaco Borba, no Paraná. Nós estamos aqui em frente à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Essa que eles dizem que é a graça de Deus. Você aqui é a sede na cidade de Telêmaco Borba, e eu vou conversar um pouco aqui com meu amigo Enerson. Enerson, tudo bem com você? Tudo bom, pastor? Muito bem. Você pertenceu à congregação cristã por quanto tempo, Enerson? Tá aí, meus queridos irmãos. Cortei um pouquinho o áudio aqui, já que nós dá sequência. Uma pessoa, irmãos, que prega o evangelho, uma pessoa que é pastor, com todo respeito aos pastores, com todo respeito às outras religiões, irmãos. Nós não devemos criticar nenhuma religião, mas uma pessoa que se diz ser pastor, uma pessoa que se diz pregar o evangelho, irmão, sair, ficar de frente uma igreja e começar a falar mal dessa igreja, filmando a frente da igreja para poder manchar a igreja, irmãos, isso não se faz, irmãos, isso não se faz. Vamos continuar com o áudio? 2 anos. Cerca de 2 anos você esteve na graça de Deus. Você conheceu Jesus dentro da congregação ou já conhecia antes? Já conhecia, mas fui batizado dentro da congregação cristã. E você entregou sua vida a Jesus aí ou numa outra igreja? Outra igreja. Que igreja? Eu me entreguei na Confissão de Fé Evangélica. Ah, então você pertenceu um tempo à igreja Confissão de Fé Evangélica, e aí alguém te convidou para vir na congregação. Conta um pouco para a gente dessa experiência sua aí. Pastor, é cerca dos familiares, né? A gente tem aquele... Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo que esse pastor está fazendo, né, irmãos? Em frente da nossa igreja, falando dessas baboseiras. Vamos continuar. De religiosidade, né? Mas como a gente não tem conhecimento da palavra, a gente segue, como se diz, o que os outros estão seguindo. Quando não somos orientados e as pessoas são bons para cativar e seduzir a gente, mostrando a religiosidade. E assim a gente acaba indo para o caminho errado. Então você era da igreja de Confissão de Fé Evangélica, sua família da congregação cristã, e aí eles incentivaram você com aqueles discursos normais da congregação cristã. Olha, na nossa igreja nós não recolhemos oferta,
Nós não sustentamos pastores. Olha, na nossa igreja Deus fala. Lá o pão é quentinho. Aqui, meus irmãos, ele está debochando aí da nossa igreja, debochando da nossa religião. Vamos continuar o áudio. Então esses argumentos atraíram você para vir na congregação cristã. Você ficou impressionado, né? Com toda a ordem da igreja, do culto, com a suntuosidade da igreja, e isso te atraiu, e você então ficou 2 anos dentro da congregação cristã. Isso mesmo. O que te incentivou a sair da congregação cristã? Pastor, a princípio, escutando outros pregadores, pastor Joaquim de Andrade, pastor João Flávio Martinez, e com um sentido de ensino da palavra. Aí o ensino da palavra estava ao contrário com aquilo que eu estava... Irmãos, nós não devemos falar mal de outras religiões. Eu tenho todos respeito aí, eu dou meu respeito aí a todos os pastores, mas pastores igual a esse que está aí debochando, irmãos, falando mal da nossa igreja, irmãos, nós temos que refutar sim, porque nós não devemos, irmão, deixar isso acontecer, porque se deixar, chega uma hora que vira bagunça, irmão. Vamos continuar com o áudio? Vindo aqui, eu decidi por conta e Deus falando ao meu coração, aí verdadeiramente eu me entreguei a Cristo. Eu acho que essa é a verdade, o conhecimento da palavra. Às vezes, como a gente conhece a Deus só de ouvir falar. É interessante porque algumas pessoas acham que a congregação cristã é uma igreja cristã. Então muita gente acha que são nossos irmãos, que eles de fato estão no caminho certo, apesar que a congregação cristã se considera a única igreja verdadeira. Então é só aqui que Deus fala, só aqui que o pão é quentinho, aqui é o... Os irmãos ouviram aí, né, irmãos, saindo da boca do pastor, a crítica dele na frente da nossa igreja, criticando a nossa igreja, em vez de estar pregando a palavra, em vez de estar pregando o evangelho, foi na frente da nossa igreja para poder criticar, para poder fazer crítica, para poder debochar, dizendo que a congregação cristã no Brasil fala que somente ela salva. Vamos soltar o vídeo? A congregação cristã é o caminho, porque tanto é que uma pessoa, por exemplo, que nasce na congregação cristã, ele crê que nasceu na graça, ele não precisa receber a graça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, alguém nasce na graça porque nasceu na congregação cristã, e não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Esse novo nascimento é um arrependimento dos nossos pecados e uma entrega da nossa vida a Jesus Cristo. Então a Bíblia em Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Este nome não é congregação cristã, este nome é Jesus Cristo. Você considera? Porque tem até apologistas, infelizmente, né? Tem apologistas defendendo. Tá aí, irmãos. Deixe nos comentários, irmãos, o que os irmãos acham da fala desse pastor, debochando da nossa religião, debochando da nossa igreja. Vocês acham que esse pastor deve estar pregando o evangelho, deve estar instruindo a igreja dele a servir a Deus, ou em frente de outras igrejas falando mal, debochando, blasfemando contra o povo? Deixe nos comentários, irmão. Vamos continuar o vídeo? Que a congregação cristã é uma igreja cristã. O que você acha disso, Werner? Para mim é uma seita. Para você é uma seita. Uma seita. Muito bem, o que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas que seguem um determinado líder humano ou que seguem uma placa de igreja, que creem que a salvação, por exemplo, está na igreja. Então, quando o crente da congregação cristã crê que a salvação está ali, ele está pertencendo a uma seita. Quando ele crê que só ali Deus fala, então ele também está pertencendo a uma seita. Quando a Bíblia, por exemplo, não é estudada, porque na congregação cristã o crente vem aqui para buscar.
Aqui, irmãos, eu não sou de fazer crítica, mas eu deixo aqui a minha crítica contra esse pastor, porque eu acho que ele deveria estar pregando o evangelho, não falando mal de outras igrejas. Uma pessoa que considera ser pastor, servo de Deus, isso não é coisa de servos de Deus estar fazendo, né, irmãos? Vamos continuar o vídeo? A palavra, mas ele não estuda a Bíblia, não é verdade? Verdade. A palavra está em nossas mãos. Aqui a palavra está na boca do homem. A autoridade é a palavra de que vem do púlpito. Isso não é verdade. Então aquilo que é ministrado ali dentro, eles entendem que é a palavra. A revelação que o homem traz, eles entendem e é a palavra. Palavra. Os crentes da congregação cristã consideram os crentes de outras igrejas como sendo irmãos em Cristo? Não considera. Se você está em outra igreja. Aqui, irmão, eles estão falando que os crentes da nossa igreja não consideram irmãos de outra igreja como nossos irmãos. Mentira. Nós consideramos todos de outras igrejas como nossos irmãos. Pelo menos eu considero. Eu nunca falei mal de irmãos de outra igreja. Eu nunca desfiz de irmãos de outra igreja. Para mim, sempre considerei todos irmãos em nome de Cristo Jesus. Vamos continuar o vídeo? E outra denominação cristã verdadeira que quiser passar a participar aqui, você vai ter que rebatizar, porque você não é salvo. O salvo está só aqui dentro. Nós sabemos que a congregação cristã está passando por algumas mudanças, mas ainda tem muitos conceitos que fazem com que esta igreja não seja uma igreja cristã. Como você se sente agora fora dessa igreja, pertencendo à igreja evangélica de confissão? Como você se considera agora? Como liberto. A palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí você consegue viver o verdadeiro evangelho, não por obrigação, não por obras. E isso te tira um peso. Tá aí, irmãos, ele se achando aí na frente da nossa igreja, dando uma que sabe tudo, falando mal dos nossos irmãos, da nossa igreja, né, irmãos? Um pastor falando mal de outra igreja. Porque eles colocam um jugo, como a palavra diz, mas um fardo em cima de você, eu não move um dedo para ajudar você a carregar. Tá aí, meus irmãos, vou parar por aqui o áudio, nem vou terminar o áudio até o final, que não compensa nós ficar ouvindo essas coisas até o fim, né, irmãos? Eu, irmão, pelo que eu entendo, como servo de Deus, a obrigação de nós que somos servos de Deus é pregar o evangelho, não é ficar falando mal de uma igreja, não é ficar falando mal de outra, não é ficar aí fazendo contendas. A obrigação de um pastor, de um cristão, é cuidar das tuas ovelhas, não ficar tagarelando por aí, deixando a língua se crescer, se condenando, né, irmãos? Deus abençoe. Deixa nos comentários o que os irmãos acham, irmãos, desse pastor. Eu não condeno aqui esse pastor, mas que Deus venha ter misericórdia dele e que ele venha ter entendimento, que não venha mais fazer isso, né? Que Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.